Boa tarde. Como a gente não tinha uma programação definida de tema, e Paulo andou conversando lá no nosso grupo e a gente começou a debater algumas coisas, então combinamos de trazer aqui alguns casos que eu achei interessante da gente conversar junto. Hoje eu já conversei um pouco com a Amanda também, e eu acho que vale a pena a gente abrir um espaço, talvez algum dia, para anticoagulação, que a Caroline deu esse enfoque, que também acho importante. E aí Paulo mesmo falou alguns casos ali, a gente conversou, ele conversou, e aí eu achei legal ele trazer aqui, porque eu acho que, às vezes, casos interessantes que a gente possa conversar, fica mais produtivo, até do que a gente ficar com esse negócio de aulinha toda quarta-feira, às vezes fica meio cansativo. Então eu propus a ele trazer alguns casos aqui, para a gente ter uma conversa muito informal. Paulo não vai aqui dar uma de professor, porque ele não é professor. Também acho que ele não tem pretensão a isso. Então o intuito aqui não é ele não estudou para apresentar, ele trouxe uns casos lá da unidade dele. Eu também abro um espaço para todo mundo que tiver algum caso e quiser trazer aqui para a gente poder dialogar. Eu acho que é uma troca de informação sempre produtiva. A Tabata também me procurou já uma semana ou duas atrás e depois ela trouxe uma conclusão de um caso que eu também achei interessante. É lógico que casos interessantes para mim, infelizmente, são sempre neurológicos, né? Então tem gente que fica assim meio... Mas acho que neurologia faz parte da medicina, né? Então não dá para a gente cortar. Tem algum aqui que não é neurológico, mas alguns deles, ou a maioria deles, é neurológico. Então eu vou passar a palavra para o Paulo aqui, e eu acho que a gente vai poder debater um pouco as nossas dúvidas e acrescentar o raciocínio que ele teve. Bom, só deixando bem claro que isso aqui não é uma aula, tá? Eu trouxe os casos clínicos que o doutor pediu, que eu entrei em contato com ele porque eu tinha, assim, queria discutir algumas dúvidas com ele e acabou que eu ganhei o presente de trazer para apresentar aqui. Mas eu não estudei, não vim aqui para falar sobre isso, tanto é porque é neurologia, eu não sou nem maluco de falar de neurologia do lado desse cara aqui, né? Então, bom, vamos lá. São 4 casos, tá? São 3 de parte neurológica e o quarto caso eu acho que a maioria já conhece, que eu já mandei no grupo, o paciente com tumor de laringe. Então, a gente vai começar. Outra coisa. O que eu fiz? Eu não montei assim, bonitinho, escrevi tudo certinho, como geralmente aparece nos casos prontos. Eu trouxe simplesmente o print da PEC, do que eu fiz o atendimento, do que eu coloquei, que até porque eu queria que vocês conversassem e olhassem para ver se tá meio padrão. Se vocês fazem assim também, ou se vocês fazem algo diferente, que eu acho que é interessante essa parte para a gente se aprimorar cada vez mais. Fala, às vezes se você vê uma coisa que eu fiz que você não faz e achou interessante, às vezes você fala, olha, eu também faço isso, então eu estou aqui para mostrar e quero também dicas de vocês para aprender, porque eu não sou nenhum professor e muito menos tenho muita experiência. Então eu fiz isso bem assim, tirei um print, até tem alguns erros de digitação que eu fui ver depois só, né, que na hora da consulta você digita rápido. Então, para vocês verem que não tem nada montado perfeito aqui, até tem às vezes faltando dados, mas a gente trouxe o mais real possível. Então eu quero a interação de vocês aí, não é para ficar só eu falando aqui, tá? E se ninguém falar, eu vou perguntar. Vamos lá. Primeiro paciente chegou na unidade. Vou ler mais ou menos e vou explicando. Paciente com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica em tratamento vem à consulta para perguntar sobre encaminhamentos que foram pedidos no mês 2 de 2024. Foi exatamente isso que ele foi fazer na UBS. Ele não foi pedir exame, ele não foi falar sobre alguma queixa nova que ele tinha, ele foi exatamente para perguntar como estavam os encaminhamentos que ele fez, tá? E foi ele e a esposa dele. Também, aí eu perguntei quais eram os encaminhamentos, e eles me falaram que um era para neurologista, por conta dos tremores que o paciente apresentava, depois ali no objetivo a gente vai falar, e para o cardiologista. Bom, enfim, coloquei isso no subjetivo porque foi o que ele me falou. Na parte do objetivo, o paciente estava em moderado estado geral, porque ele não considerei ele como bom estado geral, pela apatia que ele tinha e tudo mais.
Lúcido, orientado em tempo e espaço. Ok, mas ele apresentava tremores intensos, principalmente nos membros superiores, alocado mais no braço direito, que melhoravam relativamente quando eu pedi para ele pegar o meu carimbo. Idade dele, 74 anos. E aí, quando ele chegou com esses tremores lá e sentou na minha cadeira, comecei a conversar com ele e ele já estava, não estava nem falando assim muito, estava bem quieto, deprimido e tudo mais. Enfim, quando eu vi esses tremores, perguntei para ele se tinha algum tipo de diagnóstico. Ele falou que isso era hipertenso e tratava com enalapril, só. Falei, nunca teve nenhum tipo de diagnóstico. Ele falou, não, diferente disso não. Ele, a mulher dele e a neta deles. Falei, tá bom. Perguntei quando que iniciaram esses tremores. Aí ele disse que os tremores iniciaram há mais ou menos um ano e meio. E aí a minha pergunta foi, vocês nunca buscaram um médico? E eles, não, aí eu achei que ia passar. Enfim, agora como os tremores pioraram muito, eles procuraram ajuda, que daí eles vieram mais em fevereiro para pedir os encaminhamentos. Enfim, pedi para ele, aí comecei a fazer uma parte de semiologia de exame físico que eu lembrava um pouco também. Primeiro, pedi para ele pegar o meu carimbo e entregar para a neta dele, que foi uma das coisas principais. Ele apresentava tremores, quando ele agarrou o carimbo, ele não parou 100%, mas diminuiu muito os tremores, entregou para a neta dele, largou e voltou com os tremores. Pedi para ele caminhar também, com aquela marcha inclinada para frente, e não fiz outro tipo de exame físico. Depois até a gente vai conversar, que daí eu tive uma aula depois ali. Mas, tá. Feito isso, perguntei se tomava algum tipo de medicamento. Não, como já disse, ele falou que só tomava enalapril e só. Liguei para o Dr. Jefferson e perguntei para ele, estou com um paciente assim, 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 quadro típico de doença de Parkinson, né? E perguntei para ele se eu poderia já iniciar algum tipo de tratamento. Por quê? Porque a gente sabe a nossa realidade. O paciente estava muito, muito, muito incomodado com os tremores, qualidade de vida ele não tinha mais, porque ele falava que ele não conseguia fazer mais nada quase, e sabe-se lá quando ele seria chamado para uma consulta com o neurologista, né? Então, por isso eu liguei para o Dr. Jefferson e perguntei se eu poderia iniciar o tratamento. O Dr. Jefferson falou, olha Paulo, o certo é ele passar pelo neurologista, né? E ele falou assim, não que eu não confio no seu diagnóstico, mas eu falei, tudo bem, mas eu quero dar uma olhada nesse paciente, porque ele também falou, esse não pode ser um tremor essencial? Bem, pode, mas pelo que eu fiz aqui, aparenta não ser. Ok. Esse paciente também tinha uma lesão em couro cabeludo, com bordes regulares, ovalado, hiperpigmentado e que teve um padrão de crescimento. Perguntei para ele e para a neta dele, ela falou que começou com uma lesão pequena e agora estava em uma lesão já estava em uns 8 centímetros. Tá? Muito sugestivo de melanoma. Tá? Eu até pedi se eu conseguir uma foto para trazer para cá e não consegui. Mas enfim, vou passar aqui. Aí na avaliação eu coloquei praticamente as mesmas coisas. Coloquei, o paciente apresenta tremores intensos, principalmente em membros superiores, alocado mais no braço direito, que melhoram relativamente quando o paciente segura o objeto e o movimenta. Relata que o quadro iniciou aproximadamente 1 ano e meio. Aí coloquei doença de Parkinson e tremor essencial. O paciente apresenta lesão... tá. Aí eu repeti. E no plano, como eu combinei quando eu liguei para o Dr. Jefferson, eu combinei com ele dele ver o paciente. Eu trouxe o paciente para o Dr. Jefferson ver. Não é uma coisa comum e nem que a gente deve fazer, mas era uma coisa que eu achei muito necessária, né? E ele se dispôs, como grande profissional que é. Então eu trouxe o paciente aqui para o Dr. Jefferson e agora ele vai falar um pouquinho mais. Tá. Aí qual que foi a minha conduta? Encaminhei para o neurologista, né? Também encaminhei o paciente para dermato para avaliar melhor essa lesão no couro cabeludo. Aí coloquei interconsulta com o neurologista Dr. Jefferson, marcamos uma consulta de referência para o dia 17, que foi no outro dia, para melhor avaliação e início do tratamento, porque a minha preocupação era iniciar o tratamento do paciente para melhorar a qualidade de vida dele. Bom, o paciente veio, só caminhou na frente do Dr. Jefferson e aí ele vai discorrer um pouquinho.
Primeiro eu quero agradecer o grande médico que ele falou, porque eu acho que eu sou grande, aí ele achou que eu era grande. Eu preferia você comentar o segundo, porque é meio parecido, aí a gente fecha, né? Acha isso? Fala dali, ó. Pega desse aí. Oi. Tá, então beleza. Vamos passar para o segundo caso, que daí ele já vai discutir que são casos que não necessariamente estão ligados, mas por uma parte sim. Aí coloquei aqui o encaminhamento que eu fiz, assim, não sei se vocês acrescentam muita coisa mais, eu acrescentaria aí nesse encaminhamento. Aí eu queria que vocês falassem. E antes de eu passar para o próximo caso, eu queria que alguém falasse alguma coisa sobre como foi feito o swap. O que vocês acham, se faltou alguma coisa, se vocês colocariam alguma coisa a mais. Isso é de verdade mesmo, eu quero que vocês falem. No caso do exame físico, aqui ninguém é hipócrita de falar que faz exame físico em todos os pacientes que a gente atende, porque não dá nem tempo, né? Mas quando assim tem a necessidade, a queixa dor abdominal, claro que você vai fazer o exame físico abdominal. Então você vai direcionando muito o seu exame físico. É correto? Não. Mas a gente sabe a nossa realidade e não dá tempo de fazer um exame físico completo em cada paciente. Senão cada consulta ia demorar 1 hora, né? Então, eu meio que direciono sempre o meu exame físico para a principal queixa e para o que eu acho que é importante. Mais alguém? Tá. Então, vou lá. Paciente de 60 anos, já com diagnóstico e acompanhamento psiquiátrico, com diagnóstico de transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco, transtornos mentais e comportamentais devido a uso abusivo de álcool. Enfim, esse paciente veio para consulta para pedir um encaminhamento para o serviço para psicologia, para fazer acompanhamento psicológico. Comentar? Não sei mexer nisso aqui não, hein? Acho que não dá não, porque ele tá cheio no slide. Vou ler aqui para vocês. Paciente vem ao UBS e relata acompanhamento com psiquiatria, com diagnóstico CID, aí eu coloquei o diagnóstico que eu li ali para você em cima, tendo sido internado 2 vezes em abril e maio de 2023, por risco de suicídio, em tratamento com paroxetina, Incite, Latuda, Quetiapina, Depakote e Rivotril. Paciente apresenta sintomas neurológicos, tremores em membros superiores, apresenta sinal de roda dentada em articulação de punhos, coloquei entre parênteses, doença de Parkinson. Paciente relata ter um episódio de saída da sua casa, onde foi ao mercado, onde ocorreu um branco. Isso no subjetivo eu sempre coloco o que o paciente fala. Às vezes não tem termos, porque eu sempre faço isso, sempre fiz isso. E se dirigiu ao endereço da casa que morava anos atrás, pois não lembrava onde atualmente morava. Relata que depois de algum tempo lembrou onde a filha morava atualmente e foi até o endereço de táxi. O paciente disse que não sabia se era sonho ou se era realidade quando o episódio aconteceu. Relata queda de cama, onde apresenta hematoma em flanco direito com escoriação. Perguntando ao paciente se a queda foi ao se levantar, e o paciente responde que estava sonhando e caiu da cama. O paciente vem para pedir encaminhamento para a psicologia, pois fazia acompanhamento e acabou perdendo. Então, ele veio na consulta para pedir o encaminhamento para psicólogo. Tá? Isso tudo aqui foi porque eu fui perguntando para ele e a gente foi discorrendo. No objetivo, o paciente tem moderado estado geral, lúcido, orientado em tempo e espaço no momento da consulta. Por quê? Por que eu coloquei no momento da consulta? Porque essa história que ele contou foi um quadro que ele não estava nem lúcido nem orientado, né? Então, no momento da consulta ele estava bem, não sabia que dia que era, estava conversando normal. O paciente apresenta sintomas neurológicos, tá aí, tremores em membros superiores. Esse paciente apresentava o mesmo sintoma do primeiro paciente, tá? Os tremores em membro superior. Ele também apresentava a marcha um pouco inclinada para frente. E fiz o exame físico do sinal da roda dentada. Quem sabe o que é esse sinal? Como é feito? E o que ele significa? O Dr. Jefferson vai explicar depois, que eu não vou me atrever, não.
Tá, esse paciente também, ele tinha um hematoma em flanco direito, que foi, quando eu perguntei para ele, foi decorrente da queda que ele teve da cama. Era um hematoma importante, só que como a queda já tinha ali uma semana, segundo ele, né, não vi necessidade de encaminhar ele para fazer algum exame de imagem, porque se ele fosse chamado para o exame de imagem já ia ter passado tudo. Então, aí tinha, cara, eu palpei tudo certinho. Era mais um hematoma do trauma mesmo. Não acho que tinha nada, não tinha afetação abdominal. Ele na consulta relatou que estava sem fazer uso de álcool faz tempo. Mas no diagnóstico que já veio com o laudo da psiquiatra, tinha esse diagnóstico. Então vamos lá. Daí na avaliação qualquer paciente apresenta temores e sinais e sintomas de doença neurológica. Por quê? Porque eu também fiquei em dúvida se esse paciente ele realmente tinha doença de Parkinson ou se esses sintomas estavam sendo induzidos por medicamentos. E foi aonde eu fiz uma interconsulta com um certo médico aí. Aí no plano, eu falei, explica ao paciente que quando ocorrer quedas e lesões é importante se direcionar para uma avaliação sem necessidade de fazer algum exame de imagem, porque ele falou que não era a primeira vez que ele caía. Então, pode ser que uma queda desse possa gerar algo mais importante, né? E quando o paciente não tem essa cultura de realmente querer ver na hora ou ir para uma urgência, ver se tem necessidade de fazer uma investigação maior, ele pode acabar ficando em casa, complicando o quadro e não ter tempo dele chegar depois. Então eu expliquei para ele que quando acontecer isso, até perguntei, porque ele falou que não era a primeira vez que tinha acontecido, perguntei se ele, depois, quando a esposa dele saiu um pouquinho da sala, eu perguntei se ele não queria falar alguma coisa, se tinha acontecido alguma coisa diferente, se alguém não tinha feito alguma agressão com ele, principalmente quando ele está sozinho na rua, e ele negou. Enfim, eu oriento o paciente sobre como nós hoje na rede a gente não está conseguindo fazer encaminhamento, pelo menos eu na minha UBS, para psicologia 0 e psiquiatria tão pouco. Então ele já tinha tem um acompanhamento com psiquiatria, então aí estava ok. Mas psicologia não está tendo. A gente não tem psicóloga na nossa UBS e também os encaminhamentos que a gente coloca. Lá tem encaminhamento lá do 2 anos atrás. Então, o que a gente está fazendo hoje lá na UBS? A gente fez um grupo de saúde mental, tá? E aí a gente tem 3 caminhos. Quando o paciente está em crise, que a gente vê que é uma urgência, a gente manda direto para, acho que é Jurujuba ou Vizela, alguma coisa assim. 2, eu faço um encaminhamento para psiquiatria ou psicologia e não entrego para o paciente, fica comigo e uma vez por mês a gente tem uma reunião com a coordenadora de saúde mental e a gente vai avaliar esses casos para ver se a gente consegue encaixar os mais acentuados em alguma vaga onde tenha disponível. E 3, criou-se um grupo de saúde mental lá na UBS, que vão ser às terças-feiras, até a minha colega não está aqui hoje, que trabalha lá, que é a doutora Ângela, e vão ser feitos encontros, né, com grupos de pacientes de até 8 pessoas, uma vez por mês, que tem esses casos para psicologia e tudo mais. O correto era ter um psicólogo junto, né? Mas foi estipulado isso para a gente lá, então a gente vai fazer isso. Então alguns pacientes na verdade todos esses pacientes de saúde mental, eu estou dando a opção de participar do grupo. Só foi um adendo aqui para mais ou menos entender o que eu escrevi aqui. Então, a parte do CAPS, a gente foi orientado a não encaminhar todos esses pacientes para lá. Primeiro fazer isso, claro, quando no caso dele, sim, por conta do alcoolismo, né? Mas, se eu não me engano também, esse dia eu encaminhei um paciente para o CAPS AD, e ele relatou que estava fechado. E tem que ser a porta aberta. Ele falou para mim que foi 2 vezes lá e estava fechado. Então, também vou avaliar ver como que tá também isso aí. Enfim, vamos voltar para o caso aqui. Encaminhei o paciente para neurologia para melhor avaliação e diagnóstico, porque eu achei necessário, por conta desses sintomas dele, até por conta desse excesso de medicamento que ele está tomando, né? E ele mesmo falou que não está fazendo tanto efeito os medicamentos que ele está tomando. E o paciente relata ter consultas mensais com o psiquiatra e solicitei exames laboratoriais para o paciente, que ele era um paciente que não tinha exame nenhum. Então ele foi para lá só para pedir encaminhamento para psicologia, a gente
teve uma conversa grande e tal, eu vi essa parte dos tremores, e aí aqui fiz o encaminhamento, né? Não sei se vocês conseguem ler aí, para a parte de psicologia, porque esse caso aqui eu vou levar para a reunião de coordenação, né, da coordenação de saúde mental, e vou apresentar. Então esse encaminhamento para a parte de psicologia ficou comigo. E para neurologia, aí especifiquei ali os remédios que ele estava tomando, que ele faz o acompanhamento, coloquei o diagnóstico dele, e o paciente apresenta sintomas neurológicos, tremores em membros superiores, aí coloquei, apresenta sinal de roda dentada, e encaminho o paciente para melhor avaliação e diagnóstico na parte para neurologia. E aí também esse paciente eu apresentei o caso para o Dr. Jefferson. Daí agora ele vai discorrer um pouquinho o tema. Eu acho interessante aí esses dois casos, e aí abre um leque tão grande nessa discussão que se eu começar a falar aqui, eu acho que só até amanhã de manhã que nós vamos embora. Todo mundo vai dormir aqui, vai ficar muito aborrecido comigo, porque quando eu começo a falar eu não paro, mas na verdade eu vou tentar ser mais resumido possível disso tudo que o Paulo conversou comigo, porque eu acho algumas coisas relevantes e algumas coisas importantes para a gente entender um pouco dessas patologias que ele falou. Quer dizer, na verdade não deu tempo, a minha secretária está de férias e eu não sei manusear bem esse negócio de essas coisas todas aí, e eu vou escrever com a minha letra horrorosa aqui, mas algumas coisas que eu acho importante que o Paulo falou, que, na minha opinião, tem 3 coisas aqui importantes que a gente tem que entender. A primeira delas é uma coisa chamada tremor. Número 2, Parkinson. E o último que o Paulo falou, alcoolismo. Essas 3 coisas é muito importante a gente entender, porque nem todo mundo que tem tremor tem Parkinson. Então todo mundo que treme não é igual a Parkinson. Então a gente tem que tomar cuidado. Então a pessoa tem tremor, acha que tem doença de Parkinson. Um homem, primeiro caso, de 70 e poucos anos, que nunca tinha tremor, e de um ano para cá começa a ter tremor, é muito pouco provável que ele tenha um tremor essencial. Por que é tremor essencial? São 2 coisas diferentes. Tremor essencial é um tremor 99% familiar. Então todo mundo da família, o pai, ou a mãe, ou o primo, não sei o que, tem um certo tremor, que é diferente do tremor parkinsoniano. Como é isso? O tremor parkinsoniano é um tremor de repouso. A pessoa está parada e o braço está tremendo sem ele notar. E o tremor essencial é um tremor de ação. Por isso que quando o Paulo fala que o doente, na hora da ação, ele para de tremer, necessariamente ele não tem tremor essencial. Então, repetindo, quando você ficar em dúvida se o tremor, que é um tremor, se esse tremor é de repouso ou é um tremor de ação ou intencional. São 2 coisas completamente opostas. Um tremor parado, ele está vendo televisão, olhando a televisão e ele está tremendo. E o tremor quando ele está fazendo alguma atividade. Ou quando ele vai pegar alguma coisa, ele começa a tremer. Quando ele vai pegar aquele copo, ele começa a tremer. E ele aí tem um tremor de ação. Então são 2 tipos de tremor diferentes. Vou repetir. Tem um tremor de repouso e o tremor de ação ou intencional. O tremor de repouso é o parkinsoniano. O tremor intencional ou de ação, ele não necessariamente, mas ele pode ser tremor essencial ou tremor intencional. Geralmente é genético.
Não necessariamente o parkinsoniano é genético, mas pode ter membros da família que tenham Parkinson e que tem o pai, tem o tio que tinha Parkinson e de repente ficou parkinsoniano também. Quando a gente fala em tremor parkinsoniano, você tem que abrir chaves. Quais são as chaves? Idiopático é o principal. O doente não tem nenhuma causa, esse doente do Paulo com 70 e poucos anos, não toma nenhum remédio, ele não é alcoólatra, e ele começa a ter tremor de um ano para cá, com a idade, então ele deve ser um parkinsoniano idiopático. Não todo tremor parkinsoniano, ele é idiopático. Ele pode ter um Parkinson medicamentoso. Aí ficou mais difícil? Não. O segundo caso, o primeiro do Paulo e o segundo do Paulo. O primeiro, ele não tomava nenhum remédio que induzia o Parkinson. Existem alguns remédios que podem induzir o Parkinson. Doentes psiquiátricos, a gente tem que tomar cuidado. Não é por maldade do psiquiatra, mas o psiquiatra usa alguns remédios que podem induzir Parkinson. Os primeiros de todos são os neurolépticos. Você vai hoje, ou ia no hospital psiquiátrico, a maioria deles tomavam um remédio que chamava haloperidol, que é o Aldol. Aldol é uma medicação antidopaminérgica. Então, quer dizer, se o doente precisa da dopamina para não ter Parkinson e você dá um remédio que impede a dopamina que entra no receptor, ele vai fazer um Parkinson induzido pelo Aldol. Muito bem. Ficou elegante porque parou de ter Aldol e aí começou outros medicamentos neurolépticos que eram e que são usados no mercado, que não é o Aldol, mas que também pode dar doença de Parkinson. E aí vem agora um remédio novo, que chama risperidona. A risperidona é bastante usado, às vezes, na criança que tem autismo ou em pessoas que têm uma agitação psicomotora, e é um remédio que também depleta ou que não contribui para a entrada da dopamina. Então, eu já falei aqui 2 remédios, Aldol. Outro remédio, risperidona. Esse doente do Paulo está tomando um remédio chamado Latuda. Que remédio é esse? É um primo da risperidona. Chama lurazodona. Ele não é risperidona, mas é primo dela. E o grande efeito colateral da lurazodona é Parkinson. Então ele não tem um Parkinson idiopático, ele tem um Parkinson medicamentoso. Deu para entender aí essa colocação? Então, quer dizer, não é uma briga, não é um conflito, mas o psiquiatra está tratando uma psicose de um doente psicótico, com um remédio que está dando um efeito colateral neurológico, que é o Parkinson. Então é uma briga que não é uma briga, mas é uma coisa que um colega tem que falar para o outro. Ele não pode, o psiquiatra, continuar dando um remédio que está tendo um efeito colateral indesejável para o doente. Não adianta eu passar Prolopa, que é o melhor remédio para Parkinson, para esse doente que está tomando Latuda. Eu tenho que encontrar um remédio neuroléptico que não dê esse efeito colateral no paciente. Então, repetindo, quando a gente fala em Parkinson, tem a forma idiopática, que é o número 1, e tem a forma medicamentosa, que é o número 2. Além do Latuda, ele toma um anticonvulsivante que não é por convulsão. A dose que ele está tomando, Paulo já me falou, é uma dose baixa. Qual é a dose, Paulo? Não, o Depakote, é o Depakene que ele está usando aí. Que você... Quanto? Não. Depakene ou Depakote? É R. Tem do 250 e tem de 500. Hã? Você tinha me falado 500 miligramas. Então, dose baixa de Depakene, ele pode estar usando como estabilizador do humor. Às vezes o Depakene não é usado como anticonvulsivante, sim como estabilizador do humor. Que também, de todos os anticonvulsivantes, também dá Parkinson. Olha que loucura.
O doente toma 2 remédios, Latuda, e toma ácido valproico. Psiquiatra sabe isso? Não. Ele tem que saber? Aí é outra coisa. Eu não estou aqui discutindo eticamente, eu acho que não é confortável falar que ele é obrigado a saber. Mas ele está usando 2 remédios que podem acontecer o Parkinson medicamentoso. Não adianta você dar Prolopa para o doente, porque o doente está recebendo 2 medicações que podem estar favorecendo a doença de Parkinson. Então, repetindo, quando você fala em Parkinson, você tem o número 1, que é idiopático, o número 2, que é medicamentoso. Tem só esses 2? Não. Tem o Parkinson também pós-encefalítico. De pacote 500, uma vez. As encefalites cerebrais podem, posteriormente, afetar os gânglios da base e começar uma doença de Parkinson. Então, a doença do Parkinson, dessa doença, não é idiopática e não é medicamentosa. É depois de uma encefalite. Por exemplo, o doente teve Covid, ou teve uma encefalite por herpes, ou qualquer outro tipo de encefalite, pode começar uma doença parkinsoniana. Paulo me mostrou o doente, eu olhei o doente, e às vezes a gente faz o diagnóstico, que é um diagnóstico clínico. Não tem nenhum exame complementar. O que você tem que ver na doença de Parkinson? Você tem que ver 3 coisas importantes, que é uma tríade: tremor de repouso, número 1. Outra coisa, hipertonia. Número 3, bradicinesia. O que é bradicinesia? Pobreza dos movimentos. É aquele doente que está quase que imantado no chão, ele não consegue se movimentar muito, ele não consegue andar, ele anda um pouco curvado, porque se ele levantar o tronco, ele pode cair para trás. Então, os doentes parkinsonianos, eles andam como se estivesse um pouco curvado para frente, tremendo, e a marcha dele chama marcha em pequenos passos. O Francis chama de petit. É aquele paciente que anda devagarzinho, bem devagar, com a flexão do tronco para frente e tremendo, que seria a tríade principal da doença de Parkinson. Quando a gente fala em hipertonia, a gente tem que saber o tônus do doente. O doente tem uma flexibilidade. Se ele tem o tônus duro ou está com hipertonia, essa hipertonia pode ser 2 tipos. Ela pode ser uma hipertonia elástica, que ela tem uma redução do movimento no início e depois ela abre e ela melhora. É mais encontrada no acidente vascular cerebral. Então, o doente está hemiplégico e tem uma hipertonia, você consegue mexer o braço do doente, mas no início tem uma certa resistência e depois você vence aquela resistência. Já no parkinsoniano, a hipertonia ela é como se fosse uma roda denteada. Tem aquelas rodas que tem o dente, então você faz assim, quando você mexe no pulso do doente, o doente é como se fosse uma catraca. Então tem 2 tipos de tônus de hipertonia. Tem a hipertonia plástica, da roda denteada, e a elástica, que é a do AVC. Ficou difícil ou deu para entender? São 2 tipos de tônus. Tonicidade. Se ele tem uma hipertonia global de uma roda denteada, você tem que pensar numa doença parkinsoniana ou uma doença do sistema extrapiramidal. E se ele tem uma hipertonia que ela é só dura no início e depois ela vence, normalmente, você tem que pensar numa hipertonia elástica, que se é do sistema piramidal. Aí ficou mais confuso, mas existem 2 sistemas. Tem o sistema
piramidal, que é o motor, é a força, e o sistema extrapiramidal, que é a modulação. Ficou muito difícil? Um é a força e o outro modula o movimento. O doente parkinsoniano, ele parece uma boneca de cera. Ele está parado, ele não tem sorriso, entende? E fica com uma amimia facial. Ele perde a mímica facial. Então ele fica meio paradão, fletido e tremendo, como se estivesse parado e não consegue andar. E quando ele anda em pequenos passos. O engraçado é que o doente parkinsoniano, ele anda mal, ele se movimenta mal. Para levantar da cama, ele levanta com muita dificuldade. Para se virar na cama, ele se vira com muita dificuldade. Mas se ele estiver num ambiente desse aqui e a pessoa gritar assim, fogo, está pegando fogo, ele sai normalmente andando e sai pela porta. Então, o cérebro é um órgão espetacular. Quer dizer, ele tem uma ação imediata no sistema extrapiramidal, que quando o doente está em fuga, ou ele está nervoso, ou ele está agitado, ele sai andando e para completamente os sintomas. Então, a diferença da doença de Parkinson para a doença de outro tipo de tremor normalmente e é sempre o repouso e você poder fazer o movimento. Então, Paulo trouxe um exame, ele trouxe um Parkinson idiopático, era um homem de tantos anos com isso tudo, e trouxe um doente que estava tomando 2 remédios que podem dar doença de Parkinson. São 2 coisas distintas. Então você tem que colher uma história, saber o que ele está tomando, saber quando é que começou, examinar o doente e ver se ele tem uma coisa ou ele tem outra. O tratamento não se difere muito, mas não adianta você tratar com Prolopa um doente que está tomando um remédio que está levando a doença de Parkinson. Isso para mim é claro. O segundo doente tem um terceiro agravante, ele é alcoólatra, ou ele bebe. Ele pode ter um outro tremor, olha só, além de não ser parkinsoniano e não ser tremor essencial, ele pode ter um tremor etílico, né, que é um tremor quase que um delírio tremens. É um doente que acorda de manhã, que ele não bebeu, ele está tremendo, aí ele tem que tomar uma dose de cachaça para ele parar de tremer. Isso aí é um tremor etílico. O outro tremor é um tremor cerebelar, é um doente que tem doença no cerebelo, ele tem um tremor cinético. Ele não consegue, quando você pede para botar o dedo no nariz, ele treme e não consegue chegar no nariz. Então isso aí é um tremor do cerebelo. Então, a gente tem que ter cuidado para quando a gente falar em tremor, a gente classificar o tipo de tremor. Se esse tremor a gente não tem dúvida, Paulo não teve dúvida e eu também não tive dúvida que era um doente parkinsoniano, você começa a usar a dose do Prolopa adequado para ele. A gente fez um início, que aí são doses de remédios, são remédios ligados à neurologia. Eu acho que não é querer desmerecer, mas eu acho que vocês fazerem prescrição de Prolopa para o doente, qual é a dose que tem que dar, qual é que não tem que dar, eu acho que fica uma coisa muito específica do médico especialista que deve dar o remédio. Então tem 2 tipos de remédio, que é o Prolopa. Tem 2 tipos de Prolopa. Aliás, tem 3. Tem o BD, tem o HBS e tem o dispersível. Todos esses aqui é 125 miligramas. Aí eu usei lá 2 comprimidos na primeira semana, então depois usei 4, botei o HBS. Além do remédio para Parkinson, que é a dopamina que você está dando no receptor, você também deve usar um agonista. O que é agonista? Agonista dopaminérgico. Além de você dar a dopamina, você também dá uma substância que aumenta a dopamina no receptor. Então você usa 2 tipos de remédio, repetindo, a dopamina, que é o L-Dopa, e usa um agonista.
Tem vários agonistas. Tem mantadina, tem o pramipexol, tem outros remédios que você pode usar junto com o Prolopa. Esses dois remédios juntos vai aumentar a capacidade de dopamina numa substância e no local do cérebro que chama substância negra. Então, repetindo, o que é a doença de Parkinson? É a depressão de dopamina numa substância cerebral que chama substância negra. Então, a dopamina encostando na substância negra e o agonista aumentando a dopamina naquele receptor, o doente vai melhorar do tremor, o doente vai melhorar do tônus, vai andar melhor e você vai dar a esse doente uma qualidade de vida. Alguns doentes respondem muito bem a essas duas medicações, sempre tem que você, sempre junto, indicar para ele fazer fisioterapia, porque como esse doente está muito rígido, ou esse doente está andando com muita dificuldade, tem quedas sucessivas, ele precisa fazer fisioterapia. O doente parkinsoniano perde o reflexo postural. Então, é por isso que ele anda com o corpo um pouco fletido, para dar a ele uma segurança maior, porque se ele elevar o corpo, ele pode cair para trás. Então, esse reflexo postural, o doente de Parkinson fica comprometido. Tem que ter uma boa fisioterapia para equilíbrio, para motricidade, melhorar o tônus, e aí você poder dar uma qualidade melhor a esse paciente. A doença é uma doença degenerativa, ela pode piorar com a idade, ela pode piorar a despeito dos remédios, você tem que aumentar a dose dos remédios, os remédios têm efeitos colaterais, você tem que ter calma, Prolopa dá muito enjoo, dá náusea, às vezes você tem que dar um remédio para ele não vomitar, e aí você tem que controlar isso muito bem. Conversar com o psiquiatra para tentar trocar os neurolépticos que ele está tomando, tirar esse ácido valproico, introduzir outro remédio e você poder ajudar esse paciente a vencer. A última coisa que eu queria falar é que o alcoólatra também é um doente que você tem que tomar cuidado. Por quê? Tem história que ele caiu, tem história que ele caiu da cama. Como é que foi essa queda? Será que ele caiu porque caiu ou ele pode ter tido uma crise convulsiva? Mas ele bebe e tem crise convulsiva? Não. Isso é um erro geral. O alcoólatra não tem crise convulsiva porque bebe. É porque ele ficou 2 dias sem beber. E ele aí fez uma coisa chamada privação ao álcool. O cara que bebe cachaça todo dia, tem 2 dias que ele não bebe, ele pode ter convulsão. Então, ele pode ter feito uma privação ao álcool e de noite ter caído da cama e fez uma convulsão e ninguém sabia. A outra coisa é que o alcoólatra, quando ele cai, ele pode bater com a cabeça. Ele bate com a cabeça e você não entendeu ou não viu ou não percebeu que ele tinha um hematoma leve no couro cabeludo quando ele bebeu e caiu. 2 meses depois que ele caiu, ou 1 mês depois, ele pode fazer uma coisa muito comum no alcoólatra, que é hematoma subdural crônico. Já vi muito doente internado em um hospital psiquiátrico, completamente confuso. Quando eu fiz uma tomografia, tinha um hematoma subdural e ele teve que ser operado. Então, o alcoólatra, você tem que tomar cuidado, porque se ele chegar para você dizendo que caiu há 1 mês atrás e bateu com a cabeça, você tem que estar sempre na sua mente que ele pode ter um hematoma subdural. O que é o hematoma subdural? São aquelas veias da córtex que começam a pingar e formam um hematoma e a pessoa não presta atenção e não pede uma tomografia porque ele é alcoólatra. Ele é chato, ele bebe demais e está confuso, bom, mas ele pode ter um hematoma subdural. O alcoolismo também pode cursar com tremor e você está achando que ele tem doença de Parkinson, mas não é, porque ele bebe muito e ele está tremendo, é pelo delírio tremens ou pelo álcool que levou ele a aumentar esse tremor. Então, eu não sei se eu falei de mais ou de menos, mas eu achei importante colocar isso para vocês, que o Parkinson, nem todo tremor é parkinsoniano, e que os remédios para doenças psiquiátricas podem induzir
uma doença parkinsoniana. Algumas infecções, entre elas virais, podem induzir parkinsoniano. Então, Parkinson nem sempre é um Parkinson idiopático. A maioria das vezes não tem remédio, não tem infecção e é mesmo uma doença de Parkinson. Eu acho que o nosso ex-presidente dos Estados Unidos estava ou está começando uma doença de Parkinson. Não precisa ser um grande neurologista para perceber que ele tem toda a pinta de um homem que está começando com uma doença de Parkinson. Tinha um médico lá que era especialista em Parkinson, que ia na Casa Branca ver, dizia lá que o médico ia ver outras pessoas lá, mas eu acho que era o presidente. Então, na minha opinião, não era só um déficit cognitivo. Você vê que ele andava meio lento, ele tinha um estigma de doença. Você olhando ele assim, você falava, acho que esse presidente está com doença de Parkinson. Então é isso, eu acho que a doença é uma doença chata, desagradável, tem tratamento e a gente tem que iniciar o remédio. O melhor remédio no mundo todo ainda é L-Dopa. Não adianta a gente tentar fabricar um da outra, tem remédio que é mais caro, mais barato, não tem jeito. Esses remédios são remédios que estão disponibilizados na farmácia popular, tanto o BD como o HBS. Dizer a vocês a dose, como é que dá, como é que não dá, não é que eu não queira que vocês tratem, mas como é um remédio específico de neurologista, eu acho que era melhor vocês conduzirem para ele. O Paulo fez o diagnóstico. Me ligou, falou assim, eu posso começar a Prolopa? Eu falei, Paulo, calma. Paulo é cirurgião, então cirurgião é um cara mais imediatista, ele quer começar ontem. Isso aí é normal. Então, eu chamei o doente, olhei o doente, e aí a gente começou a dar o Prolopa devagarzinho, e ele agora está tomando o remédio, a gente vai ver como é que ele vai ficar. Se ele melhorar, não melhorar, a gente aumenta a dose, troca remédio, bota remédio. Então, tem muito mais coisa para falar e eu não vou ficar me estendendo aqui para falar sobre isso, que aí vai ficar uma coisa chata. Aí o Paulo vai apresentar mais uns 2 casos, que é mais rápido ainda, e aí a gente vai finalizar com a Tabata depois num outro caso. Só uma dúvida, doutor, que eu até perguntei para eles, eu acho que não sei se vocês também ficaram. Eu perguntei se nesse segundo caso do paciente que estava tendo um Parkinson induzido por medicamento, se ao cessar o medicamento esses sintomas poderiam desaparecer. E ele me disse que esse doente pode se instalar essa doença, né? E ele ter para sempre a doença de Parkinson. A minha outra dúvida é, se nesse caso, se a doença estiver instalada, ela segue a progressão degenerativa de uma doença de Parkinson mesmo, ou não? Ela para ali, ele continua com aqueles sintomas, mas não tem esse fator degenerativo para frente. Essa pergunta é boa, mas não é matemática. Cada um é cada um. Eu já vi doente que tomava Aldol, numa dose elevada, eu tirei o Aldol, esperei uns 2 meses, e aí dei um agonista. Eu não quis dar uma L-Dopa. Eu comecei com agonista, que é um primo, para ver se aumenta a dopamina no receptor. Depois de uns 3 meses, algum deles passou totalmente o sintoma, tirei o agonista e ele ficou curado. Então, isso era um Parkinson medicamentoso que eu consegui resolver com a retirada do remédio. Tiveram outros doentes que tomavam Aldol e tomavam esses remédios, eu tirei, fiz esse teste e o doente não melhorou. Então, na verdade, como ele tomava muito tempo o neuroléptico, eu acho que impregnou o gânglio da base e esse doente teve que ser iniciado o remédio parkinsoniano. Então, torna a dizer, a pergunta do Paulo é boa, mas não é uma pergunta matemática. Todos, quando tirar os remédios, ele vai ficar bom? Não dá para responder isso. Mas a maioria deles se beneficiam quando você tira as drogas que estão fazendo mal a esse doente. Se você puder substituir o Latuda e o ácido valproico por outros medicamentos que não atingem o gânglio da base, ele tem mais chance de melhorar, lógico. E a gente dá um empurrão botando um agonista aí para aumentar a dopamina naquele receptor. Às vezes, o psiquiatra é um pouco inflexível e acha que não dá para tirar, porque senão ele vai abrir um surto. Mas eu tento mostrar a eles que existem outros neurolépticos que a gente pode tentar que não tem nenhuma penetração no gânglio da base. Tem um remédio que é usado no mundo todo,
que é um neuroléptico atípico, chama clozapina, que não tem nenhum efeito extrapiramidal. E os psiquiatras não gostam muito do remédio. Aí fica uma certa briga ou um conflito entre a psiquiatria e a neurologia, mas eles também não estão errados. Você também não pode tirar um remédio de um doente que é esquizofrênico ou um doente que tem surto, porque vai melhorar a doença de Parkinson e ele vai se atirar da janela. Olha a dificuldade, às vezes, de você manusear um doente desse. Então, você tem que ter um bom senso com a neurologia e com a psiquiatria para que ele não piore. Muito boa pergunta. Tirando essa clozapina que eu falei, dois neurolépticos que dão menos efeitos extrapiramidais é a quetiapina. Eu gosto de usar a quetiapina, porque a quetiapina tem uma boa absorção e não tem tanta doença, não afeta a doença. Mas se você botar na balança hoje, 10% dos doentes que têm Parkinson medicamentoso pode ser por causa da quetiapina. Aldol é 90%. Então, usar uma quetiapina ou aldol, eu vou escolher usar a quetiapina. Mas o que não tem nenhum, chama clozapina. É clozapina. Não confunda clozapina com clopin. Clopin é um clopidogrel, antiagregante plaquetário. Tá certo? O clozapina é o pinazan ou Leponex. Problemas da clozapina. Tem que acompanhar 8 semanas o hemograma, porque pode dar a granulocitose. Olha lá. Então, eu canso de usar a clozapina. Vou rezar aqui, fazer o sinal da cruz, que nenhum doente meu fez a granulocitose. Mas eu fico de olho, dando remédio, fazendo hemograma semanal. Se depois dessas 8 semanas ele não fizer a granulocitose, eu não vou falar para o cara ficar fazendo hemograma a vida toda. Mas aí ele passa a tomar o remédio e eu também não vou ficar mais nervoso de ter que fazer exame de sangue do remédio. Mas é o efeito colateral que tem que tomar cuidado com a clozapina. Em relação ao tremor essencial, beta-bloqueador é um deles, mas o melhor remédio para tremor essencial é a primidona. É um anticonvulsivante que é usado no mercado com o nome de Primide. Eu gosto muito desse remédio, mas esse remédio tem mais efeito colateral do que o beta-bloqueador. É um remédio barato, você tem que tomar meio, um quarto, meio, e devagarzinho aumentando a dose do remédio, porque o remédio dá muita tonteira, dá sonolência. Então você pode usar o remédio com tranquilidade até 400 miligramas, mas você tem que ir devagarzinho para esse doente não sofrer com o remédio. Beta-bloqueador tem algumas contraindicações. A primeira delas é bronquite asmática. Então você também tem que perguntar se ele não tem bloqueio. Então tem algumas contraindicações você usar. É lógico que você no posto, você vai optar pelo beta-bloqueador, que é mais barato. Mas se ele não puder usar o beta-bloqueador, a primidona seria uma boa linha para esse tipo de doente. Tá? Em relação ao uso de álcool, também com a assistência de Parkinson? Não tem nenhuma ligação do alcoólatra com doença de Parkinson. O que acontece com o alcoólatra é outro tipo de doença, que aí seria uma outra aula aqui de atrofia Wernicke-Korsakoff. Wernicke-Korsakoff é uma encefalopatia alcoólica, que pode deixar o doente com delírio e ter diplopia num doente que é alcoólatra de longa data. Mas com a doença de Parkinson não tem nenhum problema. Se perguntar, o cara é parkinsoniano, não pode tomar uma cerveja, é mentira, ele pode tomar uma cerveja. Caso 3, esse caso aqui é um caso que eu achei interessante, me deixou com muita dúvida, e aí eu trouxe para vocês aqui. E todos esses casos foram na mesma semana, tá? Foi por isso eu acho que o Paulo andou passando no ambulatório de neurologia lá do Instituto de Neurologia, lá no Rio. Ele foi transferido para lá para o Instituto.
Uma paciente veio por primeira consulta comigo, uma paciente já com diagnóstico de diabetes mellitus, hipertensão arterial, os medicamentos que ela toma, eu até coloquei aqui depois, são bastantes, aquela polifarmácia, enfim, só que ela veio para consulta para pedir renovação de encaminhamento para neurologista, que foi feito em 2022 e ela não foi chamada. Aí eu comecei a consulta com ela e perguntei se ela tinha algum outro diagnóstico e por que ela queria ir para o neurologista. Ela falou que há anos e anos atrás, há mais de 20 anos, ela teve um diagnóstico de síndrome das pernas inquietas. Eu confesso para vocês que eu acho que eu escutei 2 vezes isso na faculdade, se eu escutei, nunca mais li sobre. Então, falei, tá, tudo bem. Só que o que ela me apresentou? Ela me apresentou uma receita de um medicamento chamado Pramipexol, 0,25 miligramas. Esse medicamento é um medicamento que o Dr. Jefferson falou aqui agora há pouco, que é usado para tratamento de Parkinson, né? Quando eu li, eu percebi isso. E ela tinha uma receita, um laudo de uma colega clínica médica também, que é de clínica médica, que tinha um tempinho já, onde dizia, paciente com diagnóstico de doença de Parkinson, e receitando Pramipexol. Quando eu li aquilo, eu olhei para a paciente e falei, mas doença de Parkinson? Falei para ela. Ela falou, então, né? Falaram que eu tenho, mas eu acho que eu não tenho. E aí eu falei, não, vou ter que... Comecei, ela não apresentava tremor nenhum, não tinha sintoma nenhum. Eu perguntei se ela teve tremores, que por ela não apresentar, ela poderia estar sido bem tratada, né? Mas ela falou que não, que nunca teve nenhum tipo de sintoma que eu perguntei para ela, mas enfim, que ela tinha aquilo lá. Porém, o remédio ajudava ela, né? Ajudava ela, que ela tomava o remédio fazia 20 anos, e ela falou, ninguém quer me receitar ele, o único que me receita é meu cardiologista, que ele renova para mim a receita, só renova a receita e ela vai conseguindo pegar. Eu fiquei meio, né, com receio de renovar a receita, e liguei para o Dr. Jefferson e falei se esse medicamento poderia sim ser usado como tratamento da síndrome das pernas inquietas, que daí foi que ele me falou que sim, né, que é utilizado, e que daí eu acho que você vai querer falar agora? E foi por isso que eu achei interessante trazer, porque era um medicamento que geralmente é usado para outro tipo de doença. Ela tinha um laudo que ela tinha doença de Parkinson, mas a paciente não tem doença de Parkinson. E o diagnóstico dela é o da síndrome das pernas inquietas. Porém, isso foi falado, né? Ela não me trouxe nenhum papel que tenha lá um diagnóstico feito por algum médico, mas os sintomas que ela relatou é compatível. E não tem nenhum sintoma de doença de Parkinson. Mesmo assim, eu fiz um encaminhamento para o neurologista, né? Mesmo porque depois eu liguei para o Dr. Jefferson, mas eu já tinha feito o encaminhamento, porque também nem tudo eu posso ligar para ele. E foi isso. Esse caso que eu quis trazer, o Dr. Jefferson vai discorrer um pouquinho mais para vocês. Renovei a receita dela, que ela tomava um pouquinho de remédio. E achei interessante o caso. Agora acho que o Dr. Jefferson vai falar um pouquinho aí. E a paciente não apresentava nenhum sintoma, tá? Não apresentava tremor, lentidão de movimento, desequilíbrio, rigidez muscular, nenhum. Vai falar. Tabata. Restless. O que significa restless? Não, mas o que é rest? Rest. Ah. Ah. Então, restless é isso, é inquietude. Ou a pessoa não consegue ficar com a perna parada. Normalmente de noite, na hora que vai dormir, dá uma inquietude nas pernas e a pessoa não consegue ficar com as pernas paradas. Tem que ficar movimentando as pernas, entendeu? Ou vira para lá, ou vira para cá, e dá vontade de você cortar as pernas de tão incômodo que a pessoa tem na hora que vai deitar à noite. Isso é um incômodo. O restless é o quê? É isso, é a pessoa não conseguir ficar com as pernas paradas. Então, síndrome das pernas irrequietas nada mais é que uma inquietude noturna, de madrugada ou no início do sono, e que a pessoa não consegue ficar quietinha e tem que mexer com as pernas para lá e para cá, e vira para lá,
E às vezes algumas crianças podem ter isso também. E o melhor remédio para essa inquietude são os agonistas dopaminérgicos. São os remédios que são usados como coadjuvante do L-Dopa. Por isso que Paulo ficou nervoso. Quando ele olhou um remédio desse, falou, pô, mas como é que é doente? E algum colega viu que quando foi apanhar a receita controlada, era um remédio para a doença de Parkinson. Então, na verdade, ela não tem Parkinson. Ela toma um remédio que é um agonista dopaminérgico, que é o pramipexol. Aí eu falei com o Paulo, eu acho que aí, Paulo, você não precisa mandá-la para o neurologista para ela apanhar a receita. O Paulo pode dar gentilmente a receita do agonista todo dia. É um comprimido de noite. Um comprimido à noite, você pode dar a receita para ela comprar. E quando ele toma esse agonista, na verdade aumenta a dopamina no receptor e ela para com essa síndrome de restless. A outra possibilidade é o clonazepam. Eu não gosto de usar, porque é um remédio que dá dependência. Então o cara vai ficar tomando Rivotril só para não parar as pernas, e aí vai ficar a vida toda tomando Rivotril. Eu não gosto. A outra também são os GABAérgicos, a gabapentina ou o lírica, que é a pregabalina. Às vezes tem pessoas que usam um comprimido de pregabalina à noite, ou uma gabapentina, também melhora a síndrome das pernas irrequietas. Mas o melhor remédio é o agonista dopaminérgico que é usado. Como ela pediu pramipexol, o Paulo gentilmente fez a receita do pramipexol e ela ficou apanhando. Apanhou a vida toda pramipexol, não tem doença de Parkinson, porque ela tem a síndrome de restless, Tabata. E aí a pessoa tem isso. Tem alguém aqui que tem isso? Não. Hã? Você estava falando, eu já vi umas 3 pessoas. Eu acho que eu vou tomar isso também. Entendi. É maioria das vezes à noite, na hora que está dormindo. Pode dar durante o dia também, pessoas que sentem mal-estar com as pernas, mas é porque de noite, quando você está repousando ou está começando a repousar, durante o dia você talvez possa ter e não nota tanto. Você está andando e tal, pode ter um incômodo, mas não precisa tomar remédio para esse incômodo, porque você é igual o zumbido. O zumbido que a pessoa tem durante o dia, ele aceita, porque ele anda pela Amaral Peixoto, está fazendo barulho, ele não está notando. Mas na hora que ele deita, na hora de descansar, apaga a luz, o zumbido fica desse tamanho. Aí ele não consegue dormir. Então o restless, ele é maior à noite, porque é a hora que a pessoa presta mais atenção. E aí deita e fica para lá, mexe a perna, mexe para lá, mexe para cá e não para. Isso faz parte do diagnóstico diferencial. A síndrome de restless não é só restless, né? Porque também do cara com a perna e fazer isso. É lógico, se o doente for muito ansioso, você dá preferência aos gabaérgicos, que seria a lírica ou a gabapentina. Por quê? Eles também melhoram a ansiedade. Se você usar um agonista dopaminérgico, só vai atuar na síndrome de pernas irrequietas. Se você está na dúvida que o cara é muito ansioso, aí você prefere dar a gabapentina ou a lírica para esse doente. Porque não tem nenhum exame que eu possa confirmar para você e bater o martelo que é uma síndrome de perna irrequieta. Às vezes a pessoa muito ansiosa pode ter isso. Aí se você está na dúvida, você vai na gabapentina ou dá um pregabalina para ele, que aí eu acho que você vai bater nas duas coisas. Ok? Vamos lá? Bora. O último caso agora, que eu sei que está todo mundo querendo ir embora. Eu ia estar querendo já. Paciente, eu acho que esse paciente aqui, a maioria de vocês conhece, porque eu mandei no grupo. Eu acho que o pessoal da residência não, né? Porque eles não estão no nosso grupo. E eu acho que tem alguma, não sei se tem alguma pessoa que está aqui que não esteja no grupo lá do 31º. Enfim, esse paciente chegou para consultar na UBS, acompanhado da esposa, com um quadro de rouquidão há 6 meses, relatado pelo paciente. O paciente estava com uma rouquidão importante na consulta, e aí ele falou que iniciou há 6 meses. Relatou também falta de ar progressiva. Uma das coisas que trouxe ele a vir consultar, né, após 6 meses de início de quadro, foi porque a rouquidão piorou e iniciou com uma falta de ar.
O paciente então relata dificuldade em ingerir alimentos sólidos e líquidos. Por que eu coloquei isso aqui? Porque isso foi antes de exame físico e tudo mais, mas ele relatou para mim e o paciente estava desidratado. E a esposa dele falou, olha, ele não toma água. Eu perguntei para ele, por que o senhor não toma água? Ele, é porque a água não consigo, não desce. Aí que eu perguntei, mas você tem algum problema de ingerir líquido ou alimento sólido? Ele falou, não, cerveja desce tranquilo. Ele falou, exatamente assim. Aí eu tive essa mesma reação, mas eu falei, não, tudo bem então, mas aí eu expliquei para ele que ele tinha que ingerir água e tal, líquido. E esse paciente é um paciente que, perguntei para ele a quantidade de álcool que ele bebia, a quantidade de vezes na semana, falou que era final de semana. Aí a mulher dele do lado dele, mentira, todo dia. Um paciente tabagista, há 36 anos, e relatou que mede um maço por dia. Tá. Perguntei se ele tinha perca de peso, falou que não e negou febre. Outra coisa que ele também relatou, aparição de tosse seca. Aí eu perguntei o tempo, né, da aparição, ele falou 3 meses. Perguntei para ele por que ele demorou tanto tempo para buscar um médico, né, para avaliar ele sobre essa rouquidão. Ele falou que achou que era normal e que ia passar. Bom, após isso fui fazer o exame físico, como eu disse, um exame físico direcionado, né? E senti um nódulo, né, no lado esquerdo, proeminente do lado esquerdo do pescoço. E aí, conjugando com a clínica, eu tive essa conduta aqui. O que eu fiz? Solicitei exames laboratoriais, pedi um raio-x de tórax, perfil IPA, e uma tomografia de garganta. Hidratei o paciente na UBS porque o paciente estava desidratado, tá? Então eu hidratei ele lá. E pedi uma baciloscopia de escarro por via das dúvidas, né? O paciente com tosse há 3 meses, por mais que ele negou febre, ele nunca viu ou aferiu, então eu resolvi pedir. Tá, eles estavam muito preocupados, principalmente a esposa, com o quadro do marido dela. Acho que ela devia ter lido em algum lugar alguma coisa, o que poderia ser, né? O que todos nós pensamos que poderia ser. Mas eu não dei nenhum diagnóstico para ele, falei que a gente tinha que investigar. Acho que 1 semana depois, nem isso, eles fizeram uma tomografia no particular e trouxe o resultado da tomografia, que foi eu que eu mandei no grupo também. Na tomografia evidenciou uma formação expansiva com realce heterogêneo e limites imprecisos de difícil mensuração na topografia das cordas vocais, envolvendo as comissuras anterior e posterior, a cartilagem tireoide e planos músculo-gordurosos adjacentes, reduzindo a amplitude da traqueia associada a linfonodomegalias supraclaviculares. Quando eu recebi essa tomografia, eu já pensei em pedir uma videolaringoscopia com biópsia. E aí eu mandei no grupo. O Dr. Jefferson achou melhor eu esperar o resultado do raio-x, né, para diagnóstico diferencial. O raio-x chegou 2 dias depois também, raio-x limpo, não tinha nada no raio-x dele. E aí eu pedi a laringoscopia com biópsia. Essa laringoscopia com biópsia veio o resultado pela familiar. Tá? Eu até mandei no grupo e apareceu deixa eu ver aqui. Onde na videolaringoscopia o otorrino ele já colocou o diagnóstico lá, impressão diagnóstica, mas ela falou, hoje essa paciente voltou lá, inclusive, a familiar, né, não a paciente, a esposa do paciente, e aí ela me contou, porque a outra vez só foi enviado o papel da videolaringoscopia para fazer o encaminhamento, né, para adiantar. Hoje ela foi lá, ela falou que fez 2 videolaringoscopias no particular, tá, fez no Rio, porque eles ficaram assim para ter certeza, né? E os dois médicos que fizeram o exame, os dois bateram um martelo na hora e falaram que é uma neoplasia de laringe, né? Não tem o resultado da biópsia, não tem o seu citopatológico ainda, mas os dois já falaram assim, olha, eu não vou nem pedir, e aí hoje eu perguntei, mas eles pegaram a amostra que foi pedida? Ela falou assim, não.
porque os dois bateram o martelo e falaram que é uma neoplasia e tem que ser operado com urgência. Aí, então, esse paciente é um paciente que, pela evolução dele, uma evolução até que não tão demorada, uma evolução rápida, né? A gente não sabe se esse paciente tem alguma metástase já, e está agora na fila para cirurgia de cabeça e pescoço. Agora eles vão tentar lá outros meios, não sei se no particular também alguma coisa, e esse paciente vai ter que ser operado e ver qual vai ser o tratamento adjuvante, se vai ser feito, se ele já tem algum tipo de metástase ou não. Esse aqui foi só para trazer mesmo, para ler mesmo para vocês, que a maioria já sabia. E inclusive hoje a esposa dele foi lá, eu tive uma conversa com ela, foi até uma mescla de sentimentos também, porque a gente fica feliz por ter feito o acompanhamento, né, e ter ido pelo caminho certo do diagnóstico, mas triste pelo diagnóstico, né. E hoje ela voltou lá, ela pediu encarecidamente se ela podia ligar para o marido dela, para ele falar comigo por vídeo, porque ele não queria sair de casa e ele queria falar comigo. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele ligou, aí eu atendi, ele já começou a chorar e só falou assim, eu só queria agradecer a você, porque se não fosse você eu iria morrer antes do que provavelmente eu vou, porque ninguém ia fazer o diagnóstico. Claro, não é uma coisa tão difícil, não foi uma coisa... Mas é uma coisa que comove a gente também e igual ela falou ali, no caso do primeiro paciente, a gente às vezes fica de mão atada porque a gente não tem muito o que fazer, né? E não sabe quando que vai ser resolvido o quadro. Enfim, era isso. Eu trouxe até o vídeo que ela me mandou hoje, que gravaram um pouco a videolaringoscopia. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem mais ou menos. Não dá para ver muita coisa não, mas... Oi. Pode, eu só não sei se eu vou conseguir te responder. Tabata, você quer apresentar rapidamente aí? Hã? Então pode ir. Eu quero agradecer aí o Paulo pela apresentação.